Dr. Tadeu Fabrício Malheiros. Bienvenido. Obrigado. Eu vou enxergar o pessoal de lá, José Carlos. Ok. Bom dia a todos, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Voy a hacer mi presentación, mi charla en portugués. Creo que es una oportunidad interesante para este intercambio en América Latina. Como pueden ver, mi español es una mezcla de portugués con español, no es muy bueno, pero creo que es mejor hacer en portugués do que en inglés. Voy a hacer de espacio, creo que es más tranquilo para que puedan me comprender. Bem, então agradeço de novo o convite dessa oportunidade de integração com a Universidade do Panamá. Sempre é bom esta interação internacional. Eu já trabalho com indicadores de sustentabilidade já faz uns bons anos, desde 1997. A questão dos indicadores ainda era algo muito novo no contexto, principalmente das pesquisas científicas. E na Superintendência de Gestão Ambiental, aqui da Universidade de São Paulo, eu já atuo na parte desse acompanhamento dos indicadores e de benchmarking em sustentabilidade, nessa perspectiva das universidades sustentáveis, desde 2017. Então, eu preparei os slides trazendo um pouco dessa experiência histórica, mas também, rapidamente, como é que a gente aqui na Universidade de São Paulo está lidando com essa parte da coleta da informação. Esse movimento do desenvolvimento sustentável, especialmente dos indicadores de sustentabilidade, tiveram uma forte contribuição, principalmente após a assinatura da Agenda 21 Global aqui no Brasil, em 1992, quando teve o encontro da ONU, das Nações Unidas, aqui no Rio de Janeiro. E a Agenda 21 tinha uma proposta de fazer o monitoramento de uma série de temas da Agenda 21, com os seus 40 capítulos, bastante sistêmico e bastante diversificado, incluindo aí questões ambientais, mas outras questões de interface dentro desse conceito mais amplo de qualidade de vida e inclusive numa perspectiva das gerações futuras. Bom, essa era a ideia da Agenda 21, com algumas metas, inclusive, traçadas, mas, na época, a experiência internacional e nas diversas escalas, nas escalas nacionais e mesmo nas escalas locais, era muito pouca, com indicadores que pudessem captar toda essa perspectiva sistêmica que o desenvolvimento ou a sustentabilidade demandam. Inicialmente, as Nações Unidas, a ONU, nesse programa da Agenda 21, iniciou, digamos, os esforços na construção de indicadores a partir de
de uma estrutura lógica, de um framework, que era o Pressão, Estado, Impacto e Resposta. A Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico já tinha, já tinha uma certa experiência, principalmente nessa perspectiva de avaliação ambiental integrada. Então, a ONU usou essa experiência para poder trazer e construir os indicadores da Agenda 21 Global. No entanto, houve muita resistência, de forma geral, dos países, das agências de coleta de informações, como aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro, o IBGE, né, de estatística, porque muitos ou não tinham as informações ou não estavam acostumados com essa perspectiva desse modelo de causa e efeito, de pressão, estado, impacto e resposta, ou as derivações que eles têm. Então, na época, já isso ainda antes de 2000, acabou se consolidando nessa escala internacional o modelo do tripé da sustentabilidade, o Triple Bottom Line. Foi o que foi aceito e o que a ONU, na verdade, acabou apoiando nos seus relatórios. Acabou incluindo uma dimensão a mais, que é a dimensão institucional, mas os anos seguiram, os anos passaram, e esse monitoramento da Agenda 21 Global acabou não avançando. Mesmo mudando o modelo, mesmo tendo um modelo mais simplificado, os países acabaram, principalmente os países mais pobres, acabaram não entregando os seus relatórios porque não tinham dados. Então, uma série de indicadores acabaram não avançando e o programa, de certa forma, foi descontinuado. Hoje, né, se a gente olha hoje, 30 anos, mais de 30 anos depois da Agenda 21 Global, a gente percebe que, de forma geral, os países e as instituições ligadas à parte de estatísticas e acompanhamento de informações para tomada de decisão estão mais maduras. Hoje há mais pesquisa, com informações e conexões, novos modelos, novos frameworks foram pensados ao longo do caminho e mesmo dentro das nossas universidades houve muito avanço. O que mudou também ao longo, seja lá de 92 para hoje, também mudou bastante as normativas, as leis e regulação, obrigando instituições e mesmo governos, né, a elaborarem seus relatórios de sustentabilidade. E esse movimento, aí principalmente o Global Reporting Initiative, né, uma iniciativa voltada a relatórios de sustentabilidade, estabeleceu uma série de normas e padrões para a elaboração desses documentos, tanto do processo, como escolher os temas, definir o que é prioridade, o que não é, como reportar, e também com a parte dos indicadores. Ao longo desse caminho também, desses últimos anos, se ampliou, eu diria, em grande parte, facilitado pelo acesso à internet, né? Eu me lembro em 97, quando comecei a lidar com essa parte dos indicadores, tinha que buscar as literaturas todas, artigos, livros ou material, era tudo impresso, né, em livros, na biblioteca, ficava fisicamente lá. Ao longo do tempo, essa mudança também na tecnologia da informação facilitou muito o acesso à informação, tecnologias de monitoramento também, aí na área de sensoriamento remoto e outras tecnologias para coleta de informação e agregação, também cresceu muito nesse caminho e facilitou colaboração local e colaboração internacional. É muito mais fácil hoje crescer o número de redes internacionais, como essas que a gente tem para as universidades, e processos de benchmarking.
Bem, ao longo desses 30 anos, esse campo do conhecimento na área de indicadores de sustentabilidade se acabou configurando nessa ideia de um grupo ou de um campo de conhecimento do Sustainability Assessment. Hoje, a pesquisa e pessoas lidando com essa área de Sustainability Assessment já é presente em quase todas as nossas universidades, eu diria em termos de mundo, dentro dos cursos de graduação, mas principalmente nos programas de pós-graduação. A maioria das pesquisas tem lidado com, de forma mais forte, mais robusta. Opa, por favor. Really? Wait a moment. Peraí. Dá-me. ¿En cuál slide que tú puedes ver? Mirar. Agora cambiou. Agora cambiou. The Sustainability Assessment, ¿é este que tú miras? Sí, no ha cambiado todavía para el otro slide. No, está tranquilo. Gracias. Bem, então esse campo da avaliação de sustentabilidade avançou bastante aqui na Universidade de São Paulo. Basicamente, todos os programas de pós-graduação, de alguma forma, lidam com essa temática da avaliação de sustentabilidade. Na literatura, né, a avaliação de sustentabilidade é entendido como processos sistêmicos que buscam incorporar o conceito ou princípios da sustentabilidade dentro do processo de tomada de decisão. Esse é um entendimento desse campo do conhecimento que envolve a parte de, digamos, uma parte importante aí dos indicadores, das métricas, mas envolve outras questões também de processos de tomada de decisão. Só uma observação, aqui no Brasil, no contexto das universidades, eu não sei como é que isso funciona no Panamá, mas no Brasil, as universidades têm, principalmente nos países onde a gente sofreu demais com processos de ditadura, a universidade preza pela sua autonomia. Então, há muito pouca regulação no contexto das universidades para se elaborar relatórios de sustentabilidade, não são obrigatórios. O que hoje no Brasil nós temos para as universidades públicas federais, então é no contexto nacional e não no contexto estadual, como a Universidade de São Paulo. Então, as universidades federais, como outras instituições federais, elas têm que entregar um relatório anual sobre sustentabilidade, e isso, de certa forma, também tem sido produzido e está trabalhando com indicadores, mas é a única, eu diria, destaque para a ideia de que as universidades precisam elaborar seus relatórios, incluindo aí a parte de indicadores. No estado de São Paulo, a gente não tem essa obrigatoriedade, então todo o trabalho feito por exemplo, pela Universidade de São Paulo, mas de outras universidades públicas estaduais, não há regulação e são trabalhos voluntários. Bem, essa decisão do framework ou do modelo de tomada, né, que organiza os indicadores e toda a conexão entre a ideia do desenvolvimento sustentável e a transformação sua num conceito concreto, ainda, eu diria, existe dois opostos aí, né? Do lado direito é o triple bottom line, é um modelo bastante simplificado, é um modelo que eu diria mais utilizado,
E do outro lado, eu trouxe aqui o livro do Robert Gibson, da Universidade de Waterloo, no Canadá. Nós trabalhamos juntos aqui em alguns projetos de pesquisa nessa área de sustentabilidade, especialmente pensando como avaliar e como construir indicadores. São modelos, frameworks bastante diferentes. Os processos ligados ao Gibson, ele trabalha com um conjunto de oito princípios, e para cada princípio tem toda uma metodologia para se chegar aos indicadores. Então é um processo mais transversal, holístico ou sistêmico, né, de buscar as interfaces, e a partir das prioridades eu consigo construir diagnósticos e propostas de soluções para as políticas públicas. Do outro lado, o Triple Bottom Line é muito mais simplificado, mas há uma preocupação. Primeiro, o Triple Bottom Line, as limitações que tem, principalmente em captar as questões mais qualitativas e de interface dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Do ponto de vista de experiências, né, quando a gente olha o que existe sendo desenvolvido, indicadores são parte deste processo. Então, eu destaquei aqui na primeira parte, à esquerda, né, nessa parte aqui, eu destaquei as experiências com indicadores aí nesses últimos anos. Então, há indicadores mais compactos, sintéticos, então tem muita experiência com isso. A maioria das instituições gosta de indicadores sintéticos, mas eles têm uma série de limitações, eles escondem uma série de problemas e desigualdades, porque eles acabam sintetizando a informação demais, mas há outras experiências, seja lá, mais por dimensões e etc. desse lado. Mas indicadores são parte desse processo, tem outras metodologias e diversas ferramentas disponíveis aí nos campos de conhecimento, e o que eu diria que a maioria dessas ferramentas acaba trazendo demais a cultura e o paradigma do grupo de pesquisa que fez. Então, essa ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta quando a gente quer trazer esses modelos para dentro da medição da própria universidade. Eles acabam tendo um certo conflito dependendo da área. O pessoal mais da área por exemplo, de engenharia, traz modelos mais duros, muitas vezes baseados em modelos matemáticos, que necessitam de uma série de informações e de conhecimento para própria ajuste desses modelos. E do outro lado, eu diria, a área mais das ciências humanas, trazendo modelos mais qualitativos, que dependem de entrevistas, uma coleta de dados muito mais trabalhosa. E aí a gente ainda tem esses dois lados, e para a decisão que a universidade tem que... Dá para usar tudo, mas qual o caminho que efetivamente a gente vai adotar ou não. A área de avaliação de impacto ambiental, do Impact Assessment and Environmental Impact Assessment Studies, esse pessoal trouxe muita experiência para a área, mas também com uma perspectiva muito ambiental e muitas vezes pouco social, pouco econômica, pouco cultural, mas muito baseada às vezes só na dimensão física biológica dos impactos. Há pessoas que preferem modelos mais quantitativos, outras que preferem modelos mais qualitativos, mas eu diria que os desafios desses modelos, principalmente qual é o grau de integração que esses modelos nos permitem e os indicadores permitem medir. Se eu vou medir desempenho ou se eu vou medir impacto, há uma diferença grande em estar medindo só o desempenho da nossa instituição ou o impacto que a instituição efetivamente consegue gerar na sociedade como um todo. E a terceira desafio, ainda nessa parte da escolha do modelo e dos indicadores, é conectar as ações locais da universidade com as questões globais.
Então, esses são três desafios aí que as métricas exigem, que precisam ser construídos num ambiente de interdisciplinaridade e que eu diria ainda é um desafio para as nossas instituições. Bem, há modelos e indicadores já consolidados, como a huella ecológica, né, a pegada ecológica, a pegada carbônica, a pegada hídrica e outros modelos e indicadores sintéticos como esse, que tem uma experiência longa já de construção, mas que tem limitação. Quando a gente, por exemplo, o modelo da pegada ecológica, ele foi construído para escala global. Então, quando a gente transfere esse modelo para dentro da universidade, numa escala mais local ou individual de cada pessoa, há uma distorção dos dados. Então, o dado que mede bem na escala nacional, como foi a previsão inicial, quando eu levo para dentro da universidade, ele nos traz informações distorcidas, muitas vezes difícil de cruzar com as próprias políticas da universidade. Isso acaba tirando credibilidade no próprio indicador, então as pessoas usam, talvez pedagogicamente, mas na prática não muda o comportamento das pessoas, e essa é uma limitação que esses indicadores têm. Por exemplo, além disso, essa relação desses indicadores numa escala global e na escala local, quando a gente mede o local, então, por exemplo, quando eu quero medir a pegada carbônica da universidade e das pessoas, elas dependem do transporte que é provido na cidade. Nem sempre a decisão onde ela vai morar e como ela vai se transportar, né, a logística de deslocamento até a universidade, não depende da universidade e nem sempre depende só de uma opção do estudante ou do professor que está lá. Então, quando eu meço a pegada ecológica da universidade, ela tem uma certa interface com a própria política da onde a universidade está localizada. Eu vou mostrar mais para frente uma experiência com a Universidade de Michigan, que a gente tem pesquisa junto, e essa dificuldade, grande parte da pegada carbônica da universidade é associada ao transporte. Os estudantes acabam morando mais perto da universidade por conta dos alojamentos, mas os professores e funcionários moram afastados da universidade, porque o custo da terra de alugar um apartamento ou uma casa, uma habitação cerca de la universidade, né, próxima da universidade, é muito alto. Então as pessoas vão morar longe da universidade porque não conseguem pagar o aluguel. E isso demanda, por exemplo, depois ter que vir de carro, nem sempre tem transporte público quando você vai morar mais afastado. Então, veja, há uma dificuldade de uso desses modelos na escala da universidade e no diálogo com essa escala mais global. Outro modelo que está, digamos, bastante utilizado é a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Os ODS derivam dos Objetivos do Milênio e digamos que derivaram lá da Agenda 21 Global. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trabalha com 169 indicadores, então é um conjunto muito grande de indicador, um conjunto gigante de variáveis, e que eu diria, para que a própria universidade ou a instituição incorpore esses modelos com tanta informação, é custoso para a instituição, é um desafio para a instituição, e muitas vezes eles colocam ações que têm sendo desenvolvidas com interface, quer dizer, eu desenvolvo um projeto de pesquisa ou uma ação que está ligada à ODS de saneamento,
ou de água, então eu coloco lá que eu estou desenvolvendo atividade ligada à água. Mas efetivamente o impacto que a universidade causa naqueles ODS ainda é um desafio a ser construído com métricas. Se eu olhar dentro da universidade os aspectos de formação, pesquisa e extensão, é mais difícil ainda. Como é que eu transformo as ações, né, em pesquisa, em extensão com a universidade de serviços? Como é que eu comparo isso com os ODS em termos das metas efetivamente? Porque muitas vezes a própria universidade não tem suas metas claras, ou seja, na ausência de metas locais, na dificuldade de coletar impactos e nas metas mais nacionais, eles funcionam, mas eles perdem a força do modelo e efetivamente da funcionalidade, da usabilidade desse modelo dos ODS. Esse tem sido um grande desafio também, e é muita informação. Então, vai bem num ODS, num ano, vai bem no outro, não vai bem no outro, muda no ano a ano. Então, é muito difícil captar, de forma sistêmica, o desempenho e o impacto da universidade nessa perspectiva com tantos indicadores. Alguns modelos de benchmarking, como o Times Higher Education Impact, eles têm e eles pedem alguns indicadores, mas são muito poucos indicadores que são solicitados para poder, quer dizer, há um enxugamento desses indicadores para poder enxergar melhor digamos, o desempenho da universidade. Então, está aí um desafio que ainda precisa ser trabalhado. Isso nos leva a alguns poucos modelos que foram desenvolvidos bastante aderentes ao contexto das universidades. Esse modelo STARS é um modelo que já tem vários anos, é um sistema de benchmarking de universidades ou de instituições de pesquisa. Vocês podem ver aí, tem no contexto deles, né, atualmente, tem quase 400 instituições que preenchem esses dados, encaminham esses relatórios e, de certa forma, trocam algumas experiências dentro dessa perspectiva de Sustainability Tracking, Assessment and Rating System, na ideia de um benchmarking. Ele trabalha com 5 dimensões, são essas que eu destaquei aqui. Tem uma dimensão acadêmica, tem uma dimensão de envolvimento da comunidade universitária, tem uma dimensão da própria operação do sistema, água, energia, esgoto, e a mobilidade, transporte, né, a parte mais operacional da universidade. Tem uma parte de planejamento e gestão da universidade como um todo, e aí envolve tomada de decisão, escolha das lideranças e empoderamento, por exemplo, digamos, de alunos ou das partes que compõem a universidade. E, por fim, claro, a questão de como é que se desenvolve inovações, e a universidade está contribuindo para inovações e liderança na questão do desenvolvimento sustentável. É um modelo, esse modelo da STARS, ele é trabalhoso. Se vocês olharem as universidades e principalmente os países que têm apresentado relatórios, há uma predominância quase dos Estados Unidos. A maioria das instituições são dos Estados Unidos, em parte por conta do custo, do tempo e até talvez da cultura ligada ao país como um todo, da forma que eles veem, digamos, construindo os indicadores para até comparação das universidades. Lá nos Estados Unidos, Inglaterra, é muito forte essa ideia do ranking. Então, esse sistema acaba ajudando bastante dentro dessa cultura de ter ranqueamento das universidades. No entanto, é custoso, ele cobra para fazer o sistema, então a universidade tem que se inscrever, tem que pagar e tem que ter uma equipe muito bem preparada. São muitas informações a serem preparadas. Além desse modelo STARS, há o modelo
que eu diria a USP tem se envolvido é o modelo do Green Metric. Ele foi fundado já, já tem aí já mais de 10 anos de Green Metric. Ele foi organizado pela Universidade da Indonésia, um pessoal ligado à área de informática, o professor Ahiri, o professor Junaidi, ligado à parte mais de humanas, tiveram sempre à frente da coordenação dessa rede Green Metric. Ele é um processo gratuito, trabalha com 6 dimensões, como vocês podem... Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? As dimensões estão aqui. Então, tem uma dimensão mais de infraestrutura, e aí olha a parte do campus, a parte de... Aí tem uma dimensão mais da parte de água, da energia, a parte de resíduos, a parte de educação e pesquisa e a parte de transporte. Então, esse conjunto de seis dimensões tem indicadores, há uma soma desses indicadores e isso favorece que a instituição possa se entender como ela está em relação a esses quase 1.500 universidades que participaram no ano passado. É um evento, é um sistema gratuito, a Universidade do Panamá participa, eu tirei lá do relatório do Green Metric. No ano passado, a Universidade do Panamá, se olharem em termos de ranqueamento, né, desses 1.500 universidades, a posição da Universidade do Panamá é essa. Esse é os pontos numa escala de 1 a 10 mil do Panamá, mas a universidade de vocês, por exemplo, no contexto país, ela ocupa o segundo lugar. Então, também isso é importante, porque você pode se comparar com as universidades do teu próprio país, as universidades da tua região, no contexto, por exemplo, latino-americano, e depois você se compara em termos de mundo, cujas realidades são muito diferentes. A rede Green Metric, para além de um conjunto de indicadores, os países se encontram, as universidades se encontram na escala de país. Então, aqui no Brasil e Colômbia e vários outros países organizam eventos similares ao que vocês estão fazendo, para que as universidades se encontrem e troquem experiência. Então, um sistema de benchmarking e de learning process, né, de aprendizado. Além disso, eu destacaria que é gratuito, então isso também favorece ampliar o número de universidades que participam. É muito simples de preencher, ele precisa ter um conjunto de indicadores, mas há uma simplificação desses indicadores. Então, esses são aspectos positivos. A dificuldade, claro, ainda é a integração, por conta de 1.500 universidades, como é que eu integro e troco experiências. Então, a USP participa da coordenação do Green Metric na escala Brasil, já há vários anos a gente participa, e a gente tem buscado construir, colocar esforços para integrar a rede. Então, por exemplo, aqui na Universidade de São Paulo, a gente, junto com outras 7 universidades, então, lá na Tunísia, nos Emirados Árabes Unidos, na Colômbia, Equador, Indonésia e Hungria, e agora Turcomenistão, a gente realiza anualmente um curso online ligado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Gratuito também, com alunos. Normalmente, a gente tem trabalhado com 50 a 100 alunos por ano. Quer dizer, se olharmos aí que a gente está na 5ª versão do curso, nós estamos aí com entre 300 alunos, mais ou menos, formados nessa temática desse curso. É um espaço de integração dos alunos, é um espaço de integração de realidades bastante diferentes, né? Quando pega o Brasil, por exemplo, e um contexto lá da Tunísia, com deserto, tal, com outras dimensões culturais,
É uma integração entre os professores que estão envolvidos, que podem começar a dialogar sobre pesquisa, e, é claro, o fato da comunidade entender sobre o processo também facilita desenvolver projetos com os alunos na escala da universidade. E aí trabalhar a questão dos indicadores locais. Os alunos se envolvem em projetos na coleta de dados locais ligados à universidade. Então, eu acho que é muito positivo esse processo do curso online, com muita interdisciplinaridade dentro dele, trabalhando com professores de áreas totalmente diferentes, mas que se uniram para pensar sustentabilidade. Bem, eu já vou me encaminhando aqui para o final. Outro, do trabalho que a gente tem de parceria com a Universidade de Michigan, a gente vem trabalhando nesse conceito da cultura da sustentabilidade, the culture of sustainability. É um conceito que envolve, eu diria, 3 pilares: conhecer sobre sustentabilidade, atuar, né, na sustentabilidade e trazer, ampliar essa rede de colaboradores dentro da universidade. Então, esse é a culture in which individuals are aware of major environmental and social and economic challenges and are behaving in sustainable ways and are committed to a sustainable lifestyle for both the present and future. O programa lá na Universidade de Michigan já tem mais anos. A gente trouxe aqui para a Universidade de São Paulo, usando a experiência da Universidade de Michigan, do professor Bob Marantz, mas tem mais alguns professores envolvidos lá na universidade. O que eu queria destacar é que esses indicadores, diferente do Green Metric, diferente do STARS e diferente daqueles outros modelos anteriormente, como a pegada ecológica, esse indicador de cultura da sustentabilidade, ele mede, digamos, a mudança de comportamento da comunidade universitária. Então, eu posso olhar nesse contexto para várias dimensões. Então, por exemplo, parte de prevenção de resíduos. Eu posso olhar como os estudantes estão alterando o seu comportamento no sentido de compreender o que é a importância da gestão de resíduos, como é que ele individualmente contribui para isso, ele separa o resíduo, não separa o resíduo, e como é que ele envolve outras pessoas para também aderirem à ideia da sustentabilidade. Então, dá para olhar por alunos, funcionários, professores, ver como é que varia e cruzar esses dados de mudança de comportamento com os indicadores de performance, de desempenho da universidade. Então, isso dá uma nova perspectiva na forma de implementar as ações no contexto da universidade. Se as atividades que eu desenhei para o meu plano estão efetivamente mudando o comportamento da comunidade interna da universidade, e numa segunda fase dá para fazer isso, inclusive, externo à universidade, se a gente conectar com empresas e com outras, com os bairros e tal, onde a universidade tem desenvolvido o projeto. Então, é um projeto bem interessante, obviamente trabalhoso, envolve investimentos, principalmente na coleta e análise de dados. Mas tem sido uma experiência e troca de aprendizado. Já vou indo, perdão, pela demora, perdão. Bem, a USP tem um longo caminho já trabalhando com a parte ambiental, indicadores é parte. Só para finalizar, eu queria destacar 2 coisas que a USP adotou, que foram importantes nesse caminho das métricas. Uma é a criação de um escritório, de uma superintendência, de um escritório de gestão ambiental, que fortaleceu a entendimento, uma política ambiental de interface com sustentabilidade, com as outras dimensões dentro da universidade. E o segundo foi a criação de um escritório de gestão de informações dentro da universidade. Esses foram, eu diria, os 2 aspectos que favorecem a interdisciplinaridade, mas favorecem a governança
de uma universidade que tem 120 mil pessoas dentro da comunidade USP, com mais de 14 campus universitários. Então, esses dois ações e outros projetos de integração têm facilitado a coleta e a análise de informações da universidade. Eu tinha trazido só para a gente fechar aqui os desafios que eu trouxe para vocês, né? Estabelecimento de metas, a implementação de métricas de impacto, acho que ainda tem um desafio, coletar dados na escala micro de edifícios dentro da universidade, processos de comunicação, com muita informação, como é que eu trago comunicação efetiva para os stakeholders, e, claro, quais são os benefícios que eu tenho quando implemento isso, principalmente na economia de recursos financeiros. Desculpa se atrasei. Essa era a apresentação. Me fico à disposição se quiserem fazer perguntas. Aló. Muchísimas gracias al doctor Tadeu Fabricio Malheiros. Abrimos compás para preguntas y respuestas. Tenemos pregunta por parte de la doctora Gira Araúz. Gracias, doctor Tadeu. Muchas gracias. Bueno, tenía varias preguntas, pero me contestó algunas cuando vi la línea de tiempo, ¿no? También presentó los resultados de Panamá en 2024. No sé si tiene los resultados de Brasil, de Sao Paulo, en el 2024, para que se pueda ver cuál es la diferencia, básicamente, digamos, en términos de lo que se esperaría de una universidad sostenible. ¿Me entendió? Disculpe, profesora, ¿da para hacer nuevamente? Disculpe, profesora, ¿puede dar esa pregunta que teníamos un tema técnico acá que queríamos resolver? Ok. Doctor. Está muy bajo, no consigo oír. Ok, Perdón. voy para allá. Espero que me escuchen acá. José Carlos, se você ouviu o que ela colocou e traduzir para mim, é tranquilo também. Ok. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Doctor, la pregunta es, vi los resultados que tenía de la línea de tiempo que nos hablan, digamos, de una progresión en la sostenibilidad de la USP. Usted presentó los resultados de la Universidad de Panamá. Entonces, me gustaría saber si si tiene los resultados de la USP para que se viera, digamos, cómo es la relación entre ustedes y nosotros, digamos, en cuanto a esas categorías indicadoras de las métricas, ¿no? Entendi, claro. Sí. Creo que todavía no sé el tamaño de la Universidad de Panamá, pero en el caso de la Universidad de São Paulo, estamos en la quinta posición del ranqueamiento. Ustedes están en la casi 200 la posición, y nosotros estamos, digamos, en la posición 5 de los ranking internacional. En Brasil, la Universidad de São Paulo ocupa el primer lugar. Lo que pasa es que es una universidad muy grande y los indicadores de Green Metric miran a experiencias internas de la universidad como inversiones en áreas verdes y cantidad de áreas verdes, por ejemplo. Porque tenemos una universidad tan grande, también tenemos muchas áreas verdes y otras oportunidades que, digamos, el tamaño
de la universidad facilita para tener buena puntuación, buenos indicadores. No significa, es una realidad de nuestra universidad. No creo que no es posible comparar con universidades que tienen otras dimensiones. Ok, En términos de cantidad de estudiantes, en la Universidad de São Paulo somos casi 120,000 personas. Entonces, el impacto es grande, pero cuando hay inversiones de la universidad también tiene grandes impactos. Uma pergunta. Isso está incluindo São Carlos? Está incluindo a USP? Aclarada la pregunta, doctora Gira. Sí, sí, incluye todos los campi de la universidad. Porque si uno hace el reporte con solo una parte de la universidad, no es bueno porque no capta todas las acciones que la universidad tiene. Entonces, en caso de la Universidad de São Paulo, incluimos todos los campi de la universidad. ok. La siguiente pregunta es, bueno, lo acaba de adelantar el profesor, pero la pregunta es, ustedes para la mejora, digamos, que han alcanzado, está muy relacionada con la implementación de la superintendencia, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Ayer la doctora Patricia tuvimos un poquito de problemas con la entrada, la gestión de residuos, ¿no? Vi que tienen allí digestores dentro de la universidad, producen energía eléctrica, producen energía térmica, utilizan el compost para producción incluso de cultivos dentro de la universidad. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso? Claro. La Superintendencia de Gestión Ambiental hace solamente digamos, la gobernanza de la parte ambiental. Creo que la gran diferencia es que se puede, para los presidentes y rectores de la universidad, ellos incorporaron la idea de la sustentabilidad. Entonces, las acciones de sustentabilidad están, digamos, institucionalizadas en todas las partes de la universidad. Se fue muy importante la superintendencia de gestión ambiental, primero por la política ambiental que la universidad tiene. Esto es trabajo derivado de la superintendencia. Y la segunda parte es porque todo el regimiento de los indicadores es hecho por la superintendencia. Pero los rectores y la comunidad de profesores incorporaron la parte de sustentabilidad y hacen proyectos en la universidad que incorporan, por ejemplo, la generación de energía, la parte de aprovechamiento de agua de lluvia. Esto hace una diferencia grande. La otra diferencia para los escritores es fundamental de gestión ambiental. Todas las universidades que están muy bien en el ranqueamiento de Green Metric tienen una oficina de sustentabilidad con un equipo de personas que pueden hacer proyectos o tienen recursos para hacer inversiones en buenos proyectos de energía, de agua, de transporte y todo más. Muchas gracias. Muito obrigado. Doutor, em nome do professor Leonardo Collado, diretor dessa unidade, da professora Gira Araújo, presidente do Congresso, e de todo o pessoal da Universidade do Panamá, Centro Regional Universitário de Azuero, damos os parabéns por essa conferência muito boa e agradecemos também aquilo que você mostrou para todos nós, que foi de muito ensino, muito conhecimento e que acho que vai ser o início de uma intercâmbio entre o pessoal da USP com o pessoal aqui da Universidade do Panamá.
Então, muito obrigado e aqui ficamos sempre seus amigos para estar em contato. Eu que agradeço. Muito obrigado, um abraço, boas energias e bom evento a todos. Tá, até logo.